Olá, como vai? Agora, nesse quadro, nós vamos ver sobre os parâmetros relevantes para a avaliação dos componentes de risco. Nós vimos no vídeo anterior sobre as componentes de risco e os fatores a serem calculados para determinar a componente de risco. Vimos que para determinar a componente de risco nós temos que calcular o número médio de eventos perigosos para a edificação, a probabilidade de uma descarga atmosférica e também as perdas consequentes para aquela edificação. Então, para cada componente de risco, eu tenho que calcular esses parâmetros, esses fatores. Mas, para determinar cada um desses fatores, existem outras equações para determinar o número de eventos perigosos, a probabilidade de uma descarga atmosférica na estrutura e para determinar as perdas consequentes. E é isso que nós vamos ver agora, as equações para determinar cada um desses fatores. Logo aqui em cima a gente pode ver que para o cálculo de ND, que é o número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica à estrutura, nós temos essa equação. Esse A.2 quer dizer que é a equação 2 do anexo A. Para determinar ND, nós temos que verificar a densidade de descarga atmosférica na região, o NG, a área de exposição equivalente da edificação, o fator de localização dessa edificação vezes 10 a menos 6. Essa é a equação para se determinar ND. Vamos voltar num slide anterior para poder verificar onde o ND está, em quais componentes de risco aparece o ND. Como você pode ver aqui, o ND está presente na componente de risco RA, RB e RC. Para se determinar essas componentes de risco, eu tenho que antes determinar o valor de ND e utilizar aquela equação que nós acabamos de ver. Mas para determinar RA, ainda falta determinar o PA e o LA. Da mesma forma, o RB, determinar o PB e o LB e o RC, o PC e LC. Como eu disse bem no início do nosso treinamento, eu não quero que você fique muito impressionado com a quantidade de equações a serem resolvidas. O intuito do nosso treinamento é justamente focar na análise de risco em si. Todas essas equações serão resolvidas utilizando a planilha de cálculo para análise de risco. A intenção aqui é apresentar para você todas essas equações e para que você saiba de onde deriva cada uma dessas equações e os valores, para depois, quando você fizer a sua análise de risco, você poder entender de onde aqueles valores estão surgindo e assim poder aplicar medidas de proteção eficientes para mitigar aquele risco. Então a intenção aqui é mostrar cada uma dessas equações para que você tenha a noção, saiba identificar de onde aquele risco está vindo, o que está gerando o risco naquela edificação, para depois aplicar as medidas de proteção. Mas a planilha de análise de risco, de cálculo de análise de risco, vai resolver para você todas as equações, ficando simples e fácil, muito rápido de fazer a análise de risco. Continuando aqui, nós temos também que calcular, determinar o NM, que é o número médio de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas perto da estrutura. Veja que para NM existe uma outra equação. Nós também temos que verificar a densidade de descarga atmosférica, o NG, que ele vai ser o mesmo para todas essas equações aqui, certo? Agora, a diferença vai estar na área de exposição equivalente, porque nós estamos falando para descargas atmosféricas perto da estrutura. Então, essa área de exposição equivalente vai ser diferente da área de exposição equivalente da estrutura. Então, consequentemente, eu tenho um NM diferente de ND. Outro fator a ser determinado é o NL, que é o número médio de eventos perigosos devido à descarga atmosférica em uma linha conectada à estrutura. Para determinar o NL, eu preciso da densidade de descarga atmosférica vezes a área de exposição equivalente dessa linha, vezes um fator de instalação desta linha, vezes o fator ambiental e
o fator de tipo de linha, que é o CT, vezes 10 a menos 6. Utilizando todos esses fatores, mais a área de exposição equivalente vezes a densidade de descarga atmosférica na região, eu determino o meu NL e, consequentemente, eu posso determinar o meu risco, minha componente de risco para essa edificação. Da mesma forma, a gente tem que determinar o NI, que é para descargas atmosféricas perto de uma linha conectada à estrutura. Para determinar o NI, também eu tenho que utilizar a densidade de descarga atmosférica na região, a área de exposição equivalente para essa linha, mas devido à descarga atmosférica perto da linha e não na linha, então vai ser uma área de exposição equivalente diferente de AL, então eu tenho que determinar AI, utilizar também o fator de instalação dessa linha, o fator ambiental dessa linha e o fator de tipo de linha para essa linha conectada à estrutura. Outro número médio de eventos perigosos devido à descarga atmosférica que tenho que calcular é o descarga atmosférica em uma estrutura adjacente. Caso exista uma estrutura adjacente, eu tenho que calcular também o NDJ. Esse NDJ vai depender da densidade de descarga atmosférica na região, da área de exposição equivalente da estrutura adjacente, fator de localização dessa estrutura adjacente e um fator de tipo de linha, que é o mesmo fator do tipo de linha utilizado aqui em cima para calcular NL e NI, vezes 10 a menos 6. Calculando todos essas componentes, eu vou ter o NDJ, que é o número médio de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas a uma estrutura adjacente. Para cada uma das componentes de risco, eu vou ter que determinar um número médio de eventos perigosos. Voltando no slide anterior, vamos ver onde estão localizados esses números de eventos perigosos nas equações das componentes de risco. Voltando nesse slide, nós observamos que naquelas equações que nós acabamos de ver, nós determinamos o NDE, que está na componente de risco RA, RB, RC, o NM, que está na componente de risco RM, o NL e NDJ, que estão na componente de risco RU, RV, RW, e também o NI, que faz parte da componente de risco RZ. Nesse momento, nós só determinamos o número de eventos perigosos, ainda falta a probabilidade de danos à estrutura e as perdas consequentes para a estrutura. Para se determinar a probabilidade de dano na estrutura, nós temos que verificar os danos causados, os tipos de danos causados para descarga atmosférica na estrutura, descarga atmosférica perto da estrutura, descarga atmosférica em uma linha e descarga atmosférica perto de uma linha. Essas aqui são as equações que temos que verificar para cada tipo de dano causado por descarga atmosférica. Para descargas atmosféricas na estrutura, nós temos que calcular o PA, o PB e o PC. O PA está relacionado a ferimentos a seres vivos por choque. O PB está relacionado ao tipo de dano, que é danos físicos. O PC está relacionado ao tipo de dano, que é falha de sistemas internos. Para cada um desses aqui, nós temos uma equação e temos que determinar essas equações. Da mesma forma que, para descarga atmosférica perto da estrutura, temos que determinar o PM, falha de sistemas internos. PM é igual a PD vezes PMS. Também, para determinar a probabilidade de dano causado por uma descarga atmosférica na linha, nós temos que determinar as componentes PU, PV e PD. Cada uma delas tem suas equações próprias. Como eu disse no início, não temos que ficar muito preocupados com as equações. Como são essas equações? O importante aqui é entender que existem essas equações para depois, na análise de risco, a gente saber de onde esses valores estão indo e como a gente vai poder atuar em cada um deles.
a probabilidade de uma descarga atmosférica perto da linha, é necessário calcular o PZ, falha de sistemas internos, que é o PZ igual a PSPD vezes PLI vezes CLI. Determinando cada um desses componentes, eles vão ser acrescentados nas equações para determinar as componentes de risco. Para os cálculos das perdas consequentes, também temos as seguintes equações aqui embaixo para se determinar. Nós temos que determinar também LA, LU, LB, LV, LC, LM, LW e LZ. Essas são as equações para se determinar cada uma dessas componentes, que também serão utilizadas para determinar a componente de risco. Deve-se calcular as perdas devido a ferimentos a seres vivos por choque, danos físicos e falha em sistemas internos. Esse é um quadro resumo onde eu estou te apresentando todos os parâmetros relevantes para a avaliação dos componentes de risco. Mais uma vez, essas equações serão todas determinadas, todas calculadas na nossa planilha de cálculo de análise de risco. Lá, a gente vai conseguir visualizar com mais clareza como que cada uma dessas componentes atuam no seu risco, na determinação da sua componente de risco. Então, o objetivo desse vídeo agora é apresentar todas essas equações para que você saiba de onde vêm os cálculos para determinar a sua componente de risco e, consequentemente, determinar o risco existente na sua edificação. Na aula prática, onde nós vamos calcular exatamente o risco de uma edificação, eu vou mostrar para você cada uma dessas fórmulas sendo calculada, cada uma dessas equações sendo calculadas na planilha de análise de risco.